Existem dias em que tudo simplesmente parece dar errado. Você tenta, você ora, você se esforça, mas nada se encaixa. As portas não se abrem, as pessoas se afastam, os problemas se acumulam como se estivessem sendo despejados sobre você, por uma avalanche invisível. E então vem o sentimento que mais machuca, a sensação de que você perdeu o controle. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tudo esteja dando errado no seu trabalho, na sua família, nos seus sonhos e até mesmo dentro de você. E quando isso acontece, a alma silencia. As orações ficam mais curtas. As lágrimas vêm sem aviso. A esperança parece frágil e a fé distante. Mas aqui está uma verdade que precisa ser lembrada com força. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus ainda está no controle. Não, isso não é uma frase bonita de efeito. É uma realidade espiritual profunda. Mesmo quando o mundo está em caos, o trono de Deus continua firme. Mesmo quando você não entende, Ele continua sabendo o que está fazendo. Você sabia que muitos dos maiores milagres aconteceram em momentos de total descontrole humano? Quando o povo de Israel estava cercado, o mar na frente, o exército atrás, não havia mais opções. Era o fim. Mas foi exatamente ali que o mar se abriu. Quando Lázaro morreu, 4 dias depois, a esperança já tinha sido enterrada junto com ele. Mas foi ali, no impossível, que Jesus chamou o nome dele e a vida voltou. Deus não precisa de um cenário favorável para agir. Na verdade, Ele costuma esperar o momento em que tudo está dando errado, porque é aí que nós paramos de tentar ser os heróis da história e deixamos Ele ser. Talvez o que está dando errado agora não seja um castigo. Talvez seja um realinhamento, uma pausa forçada para que você enxergue algo que, na correria, você nunca teria percebido. Quando parece que a vida fugiu do controle, é a hora exata de lembrar. Você nunca esteve no controle, mas Deus sempre esteve. Quando tudo começa a dar errado, a dor parece ser a única certeza. Ela chega sem pedir licença, sem medir o momento, sem oferecer explicações. Ela invade, machuca e se instala como se fosse eterna. Mas aqui está uma das verdades mais difíceis e mais libertadoras que você vai ouvir. A dor ensina o que a calmaria não é capaz de revelar. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém levanta pela manhã pedindo para ser quebrado. Mas é nas rachaduras que a luz entra. É nos dias escuros que a fé ganha cor. Se hoje você sente que está sendo esmagado pelo peso das circunstâncias, talvez não seja destruição. Talvez seja construção. Lembra de José? Vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso por um crime que não cometeu. Tudo parecia estar fora de controle, mas havia um propósito. Cada erro, cada injustiça, cada dia na prisão, estava alinhando José ao lugar onde Deus queria colocá-lo. Ele não via isso no momento, mas o tempo revelou. E o tempo de Deus é diferente. Não se apressa, não se atrasa, mas age com precisão. O que hoje parece uma bagunça total, amanhã pode se revelar como o plano perfeito de um Deus que nunca perdeu o controle da sua vida. Mas você precisa entender algo. Deus não tem pressa, porque mais importante do que mudar as coisas ao seu redor é transformar o que está dentro de você. Às vezes, a dor vem para moldar o caráter, outras vezes para quebrar o orgulho, ou simplesmente para nos fazer voltar à presença dele com um coração sincero. Quantas vezes Deus permitiu que tudo desse errado, apenas para te salvar de algo que você achava que queria? Quantas vezes Ele precisou fechar portas, para que você não entrasse por caminhos que te levariam à destruição? Deus vê o que você não vê, e por isso, muitas vezes, Ele permite o desconforto, porque Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer te amadurecer. E o amadurecimento nunca vem da zona de conforto. Então sim, está doendo. Você está cansado. Tudo parece sair do controle. Mas respire. Nada está perdido. Nas mãos de Deus. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem um propósito.
Cada noite sem dormir está sendo registrada. E no tempo certo, você vai olhar para trás e entender. O que hoje te fere, amanhã será testemunho. O que hoje te confunde, amanhã será direção. E o que hoje te desmonta, será a base de algo muito maior. Continue firme. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Chega um momento em que a gente sente que não tem mais forças. Você olha ao redor e parece que todos estão seguindo em frente, enquanto você está parado no mesmo lugar. Ou pior, se afundando. É difícil continuar quando tudo insiste em dar errado. É difícil ter fé quando tudo o que você vê é silêncio, dor e demora. Mas respira. Escuta isso com o coração aberto. O fim que você está enxergando não é o fim que Deus preparou para você. A sua história não terminou. Você pode estar em um capítulo difícil, mas isso não define o livro inteiro. Deus não escreve histórias incompletas. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar na metade. Lembra de Jó? Perdeu tudo. Tudo. Filhos, bens, saúde, amigos. Até sua esposa o incentivou a desistir. Mas Deus estava lá, mesmo quando Jó não via. Mesmo quando ele questionava, mesmo quando ele amaldiçoava o próprio dia em que nasceu. E sabe o que aconteceu? O Senhor restaurou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Jó 42:10. Não. Foi no tempo de Jó. Não foi como ele queria, mas foi muito melhor do que ele imaginava. E assim também será com você. Talvez hoje você esteja se perguntando: por que Deus deixou isso acontecer? Por que Ele está permitindo tanta dor? Mas, às vezes, a pergunta certa não é por quê, e sim, para quê? Para que Deus está permitindo essa fase? Para que Ele fechou aquela porta? Para que Ele tirou aquela pessoa da sua vida? Para que Ele silenciou quando você mais queria uma resposta? Nem sempre Ele vai te explicar no meio do caminho. Por quê? Fé não se constrói com respostas. Fé se constrói com confiança. E confiar é seguir mesmo sem entender. É caminhar mesmo sem ver o fim da estrada. É continuar mesmo com lágrimas nos olhos. Porque você sabe que no final vai valer a pena. Talvez você ache que tudo está fora do controle, mas nada escapa do plano de um Deus soberano. Tudo isso que está acontecendo, a dor, o atraso, a angústia, não é o fim. É o processo. E o processo é desconfortável, sim, mas é necessário. Deus está te preparando, lapidando, curando feridas que você nem sabia que tinha, fechando ciclos que você insistia em manter abertos, afastando pessoas que estavam atrasando o seu propósito. Não é crueldade, é cuidado. Deus não quer te dar algo pela metade. Ele quer te entregar algo completo. E para isso, Ele precisa do tempo certo. Então não desista agora. Você chegou até aqui. Você sobreviveu a dores que achou que não suportaria. Você ainda está respirando. Isso é sinal de que Deus ainda está escrevendo. E Ele é um excelente autor. Não falha, não se atrasa. E nunca, jamais, abandona os seus. Continue. Mesmo sem entender, mesmo cansado, mesmo chorando. Porque quem confia em Deus nunca termina a história no fundo do poço. Termina no centro da promessa. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido agora. Se inscreva aqui no canal Caminho da Esperança. Tem sempre uma palavra de fé esperando por você. E não esquece, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo sem entender. Você não está sozinho. Estamos juntos nesse caminho de fé. E o melhor ainda está por vir.